Luiz Ubeldia faz pedido de primeiro reforço no São Paulo? Vamos comentar aí sobre isso, tem informação de mercado da bola, o primeiro dia de Zubeldia aí na Barra Funda como técnico do São Paulo. Vamos falar aí sobre o John Textor e a situação e das acusações dele, tem novidade aí, vamos falar sobre o Ferreirinha, tem informação também sobre o jogo de quinta-feira. Isso e muito mais, meu querido, você vai acompanhar aqui, você que é novo. Caso não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like e dá essa moralzinha pra gente aí que é muito importante, você ajuda demais aqui o canal, belezinha? Bom, vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vamos começar falando de Copa do Brasil, né? Que daqui a pouco tem Copa do Brasil aí, né? A gente já teve o sorteio aí na semana passada, mas faltavam as datas, né? Data e horário, tá aí, ó. Datas e horários da terceira fase da Copa do Brasil, tá bom? Ida, Águia de Marabá e São Paulo, esse jogo que vai ser lá no Mangueirão, tá? Sempre para lembrar, não vai ser no estádio do Águia de Marabá, porque o estádio do Águia de Marabá só tem capacidade para 5.000 pessoas. E na terceira fase da Copa do Brasil, né, só pode, o estádio tem que ter no mínimo 10.000 pessoas, né, 10.000 de capacidade aí, o que, né, não tem aí no estádio do Águia de Marabá. Então o jogo vai ser no Mangueirão no dia 2, tá? 2 de maio aí. Lá vai dar numa quinta-feira às 7h30 da noite, tá? E a volta no Morumbi no dia 22 de maio vai dar numa quarta-feira às 9 horas da noite, tá? São os dois confrontos aí do São Paulo contra o Águias de Marabá, agora com datas aí confirmadas. Esse jogo do Águias de Marabá lá, a ida inicialmente estava marcado para o dia 1º, né? Porém ia ter show lá no estádio do Mangueirão, né, e tinha que rever essa situação, aí foi adiado para o dia 2. Rodrigo Nestor completa 25 assistências com a camisa do São Paulo. Com 4 anos no time principal, Nestor chegou à marca de 25 assistências no São Paulo. Apenas Kaká, Hernanes e Lucas têm mais assistências que o jogador, comparando jogadores formados na base do São Paulo, rapaz. Tá aí então o Rodrigo Nestor cada vez mais aumentando seu número de assistências no São Paulo. Ele que foi um passe, não foi uma assistência, né? Mas o gol do Ferreirinha, que foi o terceiro gol contra o Atlético Goianiense, Ferreirinha que fez o gol, né? Evidentemente com mérito maior dele, porque ele faz uma jogadaça individual, mas quem deu o passe para ele ali no lado esquerdo, em profundidade, foi o Nestor, né? Então contou aí com uma assistência para o Rodrigo Nestor e ele chegou aí a 25 assistências com a camisa do São Paulo. É só Kaká, Hernanes e Lucas tem mais assistências que ele. Aí, inclusive, o São Paulo soltou, né, o vídeo dos bastidores da vitória contra o Atlético Goianiense e ele tava brincando lá, ô Lucas, tô chegando, hein, para dar no caso de passar ele aí em número de assistências de jogadores formados em Cotia na base do tricolor, tá bom? Negócio é o seguinte, rapaziada, Luiz Ubeldia, novo técnico do São Paulo, foi ontem apresentado e ontem foi o primeiro dia, né, dele aí na Barra Funda, né, com o elenco aí e tudo mais. Tá aí, ó, matéria do Globoesporte.com. Pouco depois de conceder sua primeira entrevista coletiva com o técnico do São Paulo, Luiz Ubeldia reuniu os atletas para uma conversa na tarde desta segunda-feira, tá? Ontem, no primeiro dos treinos para o jogo contra o Barcelona pela Conmebol Libertadores na próxima quinta-feira. Foi o primeiro dia de trabalho do técnico argentino. Os atletas que atuaram por mais tempo na vitória por 3-0 contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão participaram do papo, mas depois foram para a parte interna para trabalhos mais leves sob o comando do preparador físico Lucas Vivas. Lucas Vivas que é o preparador que veio com o Zubeldia, tá? Então tem preparador físico novo aí e é importante, né? Nesse caos aí de tanta lesão, a galera fica muito focada em DM. Tem muito da preparação física, cara. O DM ele recupera jogador, né? O jogador quando vai pro DM ele já chega lá machucado, né? Por que tem tanta lesão muscular assim? Né? O jogador já chega no DM machucado. O cara não chega lá e se machuca no DM, né? Então a preparação física é muito importante nesse aspecto aí. E agora o Lucas Vivas é um dos preparadores que veio com o argentino Luiz Ubeldia. Vamos ver, né, como é que vai ser o trabalho deles
aí, né? E os jogadores que jogaram como titular e que atuaram por mais tempo contra o Atlético Goianiense fizeram aquele famoso regenerativo, né? Aí no treino de ontem. Os demais jogadores que não atuaram contra o Atlético Goianiense permaneceram no campo para atividades técnicas comandadas por Zubeldia. O objetivo do treinador era observar as características e as condições físicas de cada um dos jogadores. O primeiro treino dele ali, né, cara, é mais para conhecer as características, pois cara que é o ponta, que é zagueiro, que faz isso, faz aquilo, mas para conhecer aí, né, os jogadores ali que não jogam tanto e que ele tem um conhecimento menor, né? Óbvio que os principais jogadores, o Zubeldia sabe como funciona, aquele negócio que a gente comentou, ele jogou pro São Paulo, né, pela LDU no ano passado, então ele conhece o que o Caleri faz, o que o Lucas faz, o que o Rato faz, né, o Pablo Maio, o Alisson, mas os outros ali que jogam pouco, ele tá conhecendo ainda, né, e buscando saber aí as características dos jogadores. O primeiro trabalho tinha como objetivo a troca de passes rápidos e a saída da marcação. Na sequência, houve um exercício de 6 contra 6, gerando superioridade numérica pelos lados. Por último, um jogo de 8 contra 8. O elenco São Paulino volta a treinar na Barra Funda na manhã desta terça-feira e em seguida embarca para Guayaquil em voo fretado. O treinamento de quarta-feira será no estádio do Emelec no período da tarde, tá, meu querido? Então, tá aí, né? O Zubeldia chegou aí agora, só teve um treino aí ontem, na segunda-feira, vai ter mais um hoje de manhã, tá? Terça-feira aí, logo pela manhã, vai ter mais um treino aí do Zubeldia no São Paulo. Depois do treino, no período da tarde, o time já pega as suas coisas e já vai aí viajar para o Equador. Aí na quarta-feira, né, vai ter um treino. Aí não sei se pensar que é um treino, né, mais um aquecimento aí, podemos dizer assim, né, no estádio do Emelec, tá bom? Então vai ter 2 trabalhos aí basicamente. O Zubeldia, se a gente for contar com o elenco inteiro, né, porque ontem o time titular fez regenerativo, então ele não pôde comandar os caras na parte tática, né, já pensando no jogo. Aí, né, então, com todo o elenco ali, né, hoje terça-feira e amanhã quarta no estádio do Emelec e na quinta-feira tem aí o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, jogo muito, muito importante aí para o São Paulo. E falando de jogo já contra o Barcelona, rapaziada, olha aí, ex-técnico do Santos, Ariel Holan foi anunciado como novo técnico do Barcelona de Guayaquil. O time enfrenta o São Paulo de Zubeldia na quinta-feira. 2 times com 2 novos treinadores, tá? Então, se o Zubeldia vai estrear aí na próxima quinta-feira, né? Lá do outro lado, no time do Barcelona de Guayaquil, também tem estreia. O Ariel Holan já foi anunciado, né? E deve fazer a sua estreia contra o São Paulo aí. Ele que já foi técnico do Santos, né? A gente comentou, o Barcelona também não estava vindo muito bem, o time tá mal aí também desde o ano passado, trocou aí o seu técnico, tá? Então quinta-feira tem duelo de estreias aí. Ídolo do São Paulo assistiu o jogo do Brasileirão com a torcida em Goiânia, rapaziada. Olha aí, ídolo histórico do São Paulo, Diego Lugano mostrou que não tem distância para quando se fala em torcer para o São Paulo. O ex-jogador e agora comentarista da ESPN esteve com a torcida durante a vitória no Brasileirão contra o Atlético Goianiense em Goiânia por 3-0. Ele estava relativamente disfarçado, usando óculos de sol, regata e um boné. Mas claro que o torcedor do São Paulo sabia que era o ídolo. Porém, a revelação para o público em geral acabou acontecendo após o jogo, principalmente após um vídeo ser divulgado, quando o torcedor pegou uma cerveja pra ele. Cara, o Lugano é um negócio assim bizarro, né, cara? Ele é um negócio assim espetacular, ele é do povão, vai assistir o jogo no meio daqui, negócio de camarote, isso aqui, ele vai pra Muvuca, vai pra arquibancada, que a torcida não tem esse negócio não, e direto ele vai pra assistir o jogo na arquibancada com a torcida, né, cara? Na final da Copa do Brasil ele tava no meio do povão lá no estádio, fora do estádio mesmo, né, cara? Naquele esquenta ali do jogo, ele tava lá, inclusive teve aquele episódio bizarro do torcedor querendo roubar o celular dele. Na verdade o cara roubou e depois pegou de volta, né? E com o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, ele tava lá no meio da torcida de camisa regata, de boné, de óculos, né, cara? Ele tava tentando se disfarçar
ali, mas tu olhar bem, tu vê que é o Lugano ali, né? Depois teve gente que foi buscar cerveja pra ele, depois tirou foto com todo mundo. Cara, o Lugano é um negócio assim espetacular, viu, cara? Ele é um negócio assim, um personagem, um ídolo assim, completamente fora da curva. O cara é muito acima da média em todos os aspectos aí. O atacante Ferreira segue evoluindo cada vez mais pelo São Paulo em seu time do coração. Mesmo como reserva momentaneamente do time, vem se garantindo como um dos principais artilheiros do tricolor na temporada de 2024, marcando mais um gol neste domingo na vitória sobre o Atlético Goianiense. Nos primeiros 10 jogos com a camisa do São Paulo, Ferreira não marcou gols pelo tricolor e ainda vivia uma dificuldade de adaptação. Porém, nos últimos 7 jogos, mostrou que está cada vez mais pronto e será um dos homens de confiança de Zubeldia pelas pontas. Foram 7 partidas com 4 jogos como titular, marcando 5 gols e conseguindo ainda uma assistência. Ele está com uma média de 1 gol a cada 71 minutos, ou seja, marcando sempre que é titular e chegando quase à mesma marca como reserva, tá? Então, tá aí o Ferreirinha nos últimos 7 jogos, o Ferreirinha fez 5 gols e deu uma assistência, viu, cara? Cada vez crescendo mais aí. E primeiro, né, ele tá vindo de lesão, né? Voltou de lesão contra o Flamengo, fez gol, né? Entrando no segundo tempo. Entrou no segundo tempo domingo contra o Atlético, fez gol também, né? Os primeiros 10 jogos dele pro São Paulo, ele não fez nenhum gol. Os primeiros 10, ali tava até sendo criticado, pô, o Ferreirinha que não sei o quê. Mas tem que aguardar, a gente tem que esperar um pouco, que é a adaptação, o cara acabou de chegar no São Paulo, você vê que o Ferreirinha tinha aquela ansiedade aí para fazer aquele primeiro gol dele pelo São Paulo, e depois que ele fez o primeiro gol dele pelo São Paulo, ele foi embora, né? Então nos últimos 7 jogos ele fez 5 gols aí pelo São Paulo, né? Então ele é uma válvula de escape muito importante aí. Eu acho que ele vai ser mais banco, é que agora tem um novo técnico, né, cara? Ele vinha sendo mais banco aí do que titular. O Zubeldia gosta muito de ponta, tá? Você foi pegar os times dele aí, tem essa característica de ponta, né? E na fase que ele tá, então pode acabar ele virando titular aí. Acho que para quinta-feira ele vai continuar no banco, mas ao longo do tempo aí com o Zubeldia, tem grande chance aí, né, do Ferreirinha virar titular, porque o Zubeldia gosta bastante de pontas, tá bom? Miller crava sobre Zubeldia. Foi um acerto do São Paulo, rapaziada. Olha aí. Miller afirmou no programa Mesa Redonda da Gazeta que, na opinião dele, todos os treinadores argentinos são melhores que os brasileiros, que estão começando. Aí eu concordo, né? Os que estão começando, né? Como é o Carpini, por exemplo. Né? O Zubeldia é novo, mas ele tá à frente aí do Carpini. Fora que também, né? Se você for tirar... Não precisa pegar nem só os jovens. Se tu for pegar os técnicos brasileiros em si, tem pouquíssimas opções, né? Mano Menezes, Filipão, Luxemburgo aí... complicado. Ele exemplificou como Lionel Scaloni, que era um estagiário e recentemente foi campeão mundial com a Argentina na Copa do Mundo do Catar em 2022. Falando sobre Zubeldia, Miller lembrou que, apesar de jovem, o treinador é bem rodado e já chegou a recusar o Boca Juniors, por exemplo, né? O Miller falou o seguinte, ó: ele é bom treinador, entende de bola, foi um acerto para mim e vai dar certo no São Paulo. Foi o que falou aí o Miller, né, cara, lá na Gazeta. Miller, ídolo histórico, né, cara, um dos maiores aí atacantes da história do São Paulo. Cravou, né, ele gostou da aposta do São Paulo, achou que foi acertado aí, que ele é bom jogador e que vai dar certo aí no tricolor. E essa questão que ele falou, cara, dos argentinos ser melhores que os brasileiros, isso aí já acontece há muito tempo, né? É só você pegar aí quantos treinadores, por exemplo, argentinos tem na Europa e quantos brasileiros tem na Europa. É só você pegar isso aí. E outra, independente se o Carpini vai dar certo ou vai dar errado, não dá pra comparar um com o outro, gente. É que o Zubeldia é o Carpini argentino. Cara, não dá pra comparar, gente. E isso é indiferente se o Zubeldia dá certo ou dá errado. O cara tem 15 anos de carreira, tem muito mais experiência do que o Carpini, né? O Zubeldia trabalhou foi em 6 ou foi em 8 países aí diferentes. O Carpini tem uma viagem internacional agora para jogar com o Talleres, cara. Não dá para comparar, não tinha um jogo de será, não dá para pôr na mesma frase. E isso é indiferente, tá? Se o Zubeldia vai dar certo ou errado, né? E também acho que das opções que a gente tinha no mercado, a melhor opção que tinha aí
era o Zubeldia, né? Agora vamos falar aí sobre a situação do John Textor, meu querido. Olha só. CPI, né, diz que Textor tem indícios e não provas, mas investigará manipulação. Os senadores que fazem parte da CPI da manipulação de jogos tiveram nesta segunda-feira uma reunião secreta de aproximadamente 2 horas com o John Textor, dono da SAF do Botafogo. O dirigente foi a Brasília para prestar depoimento e apresentar os relatórios que ele diz embasar acusações de manipulação nas partidas do Campeonato Brasileiro, tá bom? Olha só, rapaziada, em entrevista coletiva depois da reunião, o senador Jorge Cajuru afirmou que relatório apresentado por Textor possui indícios suficientes para uma investigação sobre possível manipulação de resultado no futebol brasileiro, tá? Então, o senador Jorge Cajuru deu entrevista ontem depois do jogo, ó, tá? Da reunião, né, que teve ontem lá com o John Textor lá em Brasília, e ele falou aqui o seguinte: com o material que o John Textor entregou, não tem como cravar que é prova, mas tem indícios suficientes para tratar isso aí como para fazer uma investigação aí mais aprofundada. Olha só, ele falou, trazendo aqui a declaração mais ampla dele, ó. Vou respeitar o segredo da justiça, mas vou tentar trazer ao público o mais possível o relatório de 180 páginas, com todas as imagens vistas. Chegamos a uma conclusão simples e objetiva. Tivemos conhecimento de diversos indícios importantíssimos. Não queremos falar ainda sem provas. Não foi uma conversa sem conteúdo. Pelo contrário, teve conteúdo. Não se tratou apenas de fatos e indícios envolvendo o Botafogo. Falou sobre outros jogos e mostrou outras imagens. Temos indícios suficientes para investigarmos profundamente, tá? Foi o que falou aí o Jorge Cajuru, né, cara? Que ele é o presidente da CPI aí de manipulação de resultado, tá? Então, eles viram lá, analisaram lá todo o material que o John Textor disse ter provas, né? Mas aí, eles não trataram esse material como uma prova. Ah, não, isso aqui é a prova, já vamos prender todo mundo, aí vamos matar de quem, né? De quem fez essa manipulação e prender. Não é assim, né? Mas esse material, né? Segundo eles lá da CPI, já é um material que já é o suficiente para poder investigar, né, mais a profundo isso aí. Então, assim, não é prova ainda, mas também não é qualquer coisa que o John Textor entregou, né? Não é à toa que o próprio senador aí falou que vai ter uma investigação mais aprofunda, porque tem alguma coisa aí, tem indícios ali, né? Enfim, bagulho tá doido, viu, rapaz? Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso aí, vamos aguardar aí mais notícias, essa investigação aí, e vamos ver onde é que vai parar isso aí, vem, cara. Bom, vamos lá, rapaziada, olha só. Segundo o Diário AS, o São Paulo tem interesse no jogador José Enamorado, tá? Esse é o nome mesmo, José Enamorado do Júnior Barranquilla. O novo treinador do São Paulo, Luiz Zubeldia, teria em seus planos a contratação do ponta, destaque do time de Barranquilla, tá? Informação do Diário AS aí, né? Que o Zubeldia gosta e queria contar aí com o José Enamorado aí, ele que é um ponta, tá? Tem 25 anos aí, jogador ponta, joga pelos lados. A gente acabou de falar do Ferreirinha, né? Que o Ferreirinha tem grande chance de virar titular, porque o Zubeldia gosta bastante de ponta. E tá aí, o José Enamorado é um ponta, um jogador aí de lado de campo, tá? Olha só, ele na Liga Colombiana 2024, ele tem 16 jogos, 1 gol e 3 assistências, tá? Ele é bastante elogiado aí lá. Eu lembro que há algum tempo atrás, no início do ano, ele foi especulado aí no Corinthians, tá? Ele foi especulado aí no Corinthians, mas evidentemente que não foi, né? Da toa que ele tá no Júnior de Barranquilla. Júnior Barranquilla ainda. Mas enfim, segundo o Diário AS aí, né? Um dos principais portais aí, se não for o principal da Colômbia, o São Paulo tá de olho aí no José Enamorado, atacante de lado de campo aí do Júnior Barranquilla. Eu acho que sim. Se o Zubeldia for mesmo jogar com os 2 pontos, acho que precisa de mais um, né? Porque você tem um Ferreirinha, né? Aí você tem o Eric, mas o Eric ele não tá se mostrando ser tão confiável assim, né? Ele começou bem, mas já deu uma bela de uma caída aí no rendimento dele, né? Então, trazer mais um ponta poderia ser interessante aí, né? Informação que trouxe aí o Diário
né? Eu nunca vi ele jogar, tá? Eu nunca vi nenhum jogo, 0, 0, 0, 0. Mas, pelo que eu tava vendo aqui nos comentários, é um atacante interessante, aí jovem, né? E é bastante elogiado, né? Destaque lá do Júnior Barranquilla. Enfim, se você conhece, meu querido, deixa embaixo nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.